Provérbios capítulo 13, versículo 12. Leiamos. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Vamos de novo? A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por podermos abrir a tua palavra e sabermos que o teu Espírito fala conosco. Pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora, para que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração e nós entendamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pedimos isso nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Ninguém gosta de adiar a realização de um sonho. Tem coisa mais triste do que quando você pensa que você vai realizar um sonho, chega aquela notícia ou acontece alguma coisa e você tem que adiar. É um banho de água fria, para não dizer outra coisa. E com o tempo, quando este adiar dos sonhos, ele se torna repetitivo e o sonho vai se tornando cada vez mais utópico, segundo o autor de Provérbios, o que acontece é que o nosso coração acaba ficando adoecido. Isso acontece desde a adolescência ou da infância, quando em algumas ocasiões os filhos, as crianças, ou nós quando éramos adolescentes, colocamos uma coisa na nossa cabeça, almejamos muito uma coisa e de repente ela não acontece. Isso adoece o coração, né? Tem muita gente agora mais adulta, que fica deprimida por causa desses percalços da vida. E o provérbio está falando, obviamente, deste problema, né? Ele vai mostrar dois aspectos interessantes da vida. Esse aspecto da esperança frustrada, que adoece o coração, e o aspecto do sonho realizado, que é para o ser humano como uma árvore de vida, um renovo das nossas esperanças, um renovo de vida para nós. Mas, obviamente, esse termo esperança na Bíblia, ele envolve muitos assuntos, né? E muitas perguntas surgem quando nós lemos este provérbio. Lembra que o livro de Provérbios não é um livro de leis, mas é um livro de constatações. Constatações essas que foram direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. E essas constatações, elas vão servir para nós de alerta, vão servir para nós de orientação, de conselho sábio, para que a gente fique atento à nossa vida a respeito dos caminhos que nós temos tomado. E esse assunto da esperança, ele é muito sério, porque quando a nossa esperança está sendo bem orientada e bem direcionada, é uma bênção, né? Mas quando ela está mal orientada e os nossos sonhos mal construídos, a probabilidade que este provérbio aponta é que nós vamos adoecer o coração por causa disso, né? Algumas perguntas surgem aqui quando nós fazemos essa leitura aqui deste versículo 12. Algumas delas que eu quero citar para vocês. Bom, de onde vieram estes sonhos alimentados em nosso coração? Segundo, sobre quem nós temos colocado a expectativa do cumprimento desses sonhos? Sobre nós mesmos? Sobre os outros? Sobre Deus? Quando estes sonhos não se realizam, nós fazemos uma avaliação disso. E sobre quem nós lançamos a culpa? Sobre nós mesmos? Sobre os outros? Sobre Deus? Essas perguntas precisam ser respondidas quando nós lemos esse texto, para que a gente faça um bom aproveitamento dele, tá? E é óbvio, quando nós olhamos aqui já de cara nesse texto, quando ele fala a esperança que se adia faz adoecer o coração, se a minha resposta para a fonte desta esperança, destes sonhos, se a minha resposta for Deus, então é inevitável que eu tenha que constatar que o meu coração adoecido por adiar sonhos, tem como responsável disso o próprio Deus. Então eu preciso pensar muito sobre essa primeira pergunta: de onde estão vindo estes sonhos que eu tenho?
Tiago, lá no Novo Testamento, ele diz que os pecados, as contendas que nós enfrentamos, as nossas tentações, elas não podem ser dadas como responsabilidade de Deus. Ele diz, olha, Deus não é tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, quando eu quero muito alguma coisa, eu tenho que avaliar se esse desejo está nascendo porque ele está sendo plantado por Deus no meu coração, ou se é simplesmente a minha cobiça que encontrou um alvo e ela fez daquele alvo o grande objetivo da vida. Porque se for isso, é óbvio que, amados por Deus como nós somos, se aquilo que o meu coração deseja for ser prejudicial para a minha vida, Deus não vai me deixar ter mesmo. E aí, este é um bom exemplo de uma esperança que se adia e que adoece o coração. Quando eu ponho o meu coração numa coisa ou numa circunstância que Deus não quer para a minha vida, aí eu vou insistir, vou desejar, vou lutar por isso e não vai acontecer. E então o provérbio está dizendo, quando nós sonhamos estas coisas que não se cumprem na nossa vida, o nosso coração adoece. Existem muitas pessoas do mundo hoje, e às vezes até dentro de uma igreja, amarguradas. E quando você vai conversar por que elas estão amarguradas, algumas estão decepcionadas com pessoas de quem elas esperavam uma determinada atitude, e a atitude não aconteceu, o sonho que se adiou. Outras estão decepcionadas com Deus, inclusive tem um livro interessante sobre esse assunto. Estão decepcionadas com Deus por quê? Porque queria alguma coisa que Deus não fez. Nós temos exemplos bíblicos disso. Talvez o maior deles seja o exemplo de Judas, que esperava uma rebelião lá em Jerusalém, comandada pelo Senhor Jesus, para desbancar os romanos da Palestina. E quando essa rebelião não aconteceu, ele ficou frustrado e ele tentou dar um jeito com as suas próprias mãos nesse assunto. Mas nós convivemos com isso, e eu tenho certeza que cada um de nós tem um exemplo de um sonho não realizado, de uma esperança adiada, de algo que eu desejei que não foi cumprido. A questão sempre para nós é o seguinte: qual é a fonte destes sonhos que se adiam e que não se cumprem, dos quais nós perdemos a esperança e o nosso coração adoece? É provável, é bem provável que o que se adia na nossa vida seja algo que é tão somente fruto das nossas próprias intenções, e na maioria das vezes não intenções boas, intenções que nascem do egoísmo do nosso próprio coração, que nascem das vertentes da nossa natureza pecaminosa dentro de nós, que nos faz almejar aquilo que Deus não quer para a nossa vida. Lembra que Deus é o autor, e Ele é o sustentador, e Ele é o governador de tudo que existe e acontece. Quando uma coisa definitivamente não acontece, ela não acontece porque não era propósito de Deus que ela acontecesse. E se eu não significa que eu estava alimentando um sonho que não foi me dado por Deus. Em contrapartida, sonhos que são dados por Deus, ainda que eles demorem para acontecer, eles não adoecem o coração. Nós temos exemplos disso na Bíblia também. Lembra de José? José recebeu do Senhor sonhos. Sonhos que logo de cara ele conseguiu entender o que eles significavam. Sonhos de que ele se tornaria uma pessoa importantíssima para a preservação da sua família. E não só da sua família, mas para a preservação do povo daquela época. E estes sonhos o acompanharam durante toda a sua vida até que eles se cumprissem. E nós não encontramos nenhum texto na história que Gênesis conta a respeito de José, em que José estivesse reclamando da vida, em que ele estivesse amargurado, em que ele estivesse decepcionado, ou como diz aqui este provérbio, com o coração adoecido. Porque aqueles sonhos que ele recebeu tinham como fonte o próprio Deus. E ainda que aqueles sonhos demoraram muito para acontecer, ainda assim, ele não ficou adoecido com aquilo. E é interessante que quando o sonho se cumpriu, o sonho realmente se tornou árvore de vida. Porque foi através do cumprimento daquele sonho, não só que a vida de José foi preservada, mas a vida da sua família e a vida de uma nação inteira e de outras nações adjacentes foram preservadas por causa do cumprimento daquele sonho.
Então vejam só, a primeira pergunta que eu preciso responder quando eu penso sobre este provérbio que fala sobre essa esperança adiada é: de onde vem essa esperança que eu tenho? Ela vem do meu próprio coração e das minhas cobiças, dos meus desejos cobiçosos, seja por coisas, seja por pessoas, seja por poder, seja por uma circunstância, ou estes desejos, estas esperanças que eu alimento no meu coração, elas são genuinamente produzidas por Deus. Elas nasceram de um princípio bíblico, elas nasceram de uma promessa feita na palavra de Deus, elas nasceram com os meus joelhos no chão. E esse é o ponto. Tem gente que passa a vida inteira, por exemplo, lutando para ser rico. Agora a questão é, este sonho de ser rico, ele veio do coração de Deus? Este é o propósito de Deus para a sua vida? Porque se não for, você vai se frustrar, o seu coração vai se adoecer nessa corrida louca e você não vai conseguir isso. Outros têm o desejo de serem famosos. Outros têm o desejo de ser esteticamente mais bonito. E aí fica naquela loucura, tentando melhorar de algum jeito. Bom, a questão é, este é o propósito de Deus para a minha vida? Foi para isso que Deus me criou? É este sonho que eu devo alimentar no meu coração? Porque se não for, eu vou fatalmente, em algum momento, ver o meu coração adoecendo, eu vou me frustrar, e isso vai trazer grande prejuízo para a minha vida. Agora, quando uma coisa é realmente produzida por Deus no meu coração, o resultado disso com o tempo é que isso vai trazer mais vida e mais vida e mais vida. Não só para mim, mas para todos que estiverem ao meu redor. Então o ponto de partida nosso é que cada um de nós, antes de correr atrás de um sonho, precisamos orar e precisamos pedir a direção de Deus para ver se realmente aquele é o sonho de Deus para a nossa vida. E nós já estudamos inclusive sobre este provérbio aqui, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa, o veredito vem de Deus. Nós temos uma mente imaginativa, criativa, porque nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Mas a direção segura, essa direção, ela sempre vem de Deus. Então, cuidado. O primeiro alerta para nós é: cuidado, avalie bem qual a fonte dos seus sonhos, das suas esperanças, porque o resultado final está diretamente ligado à fonte. Se a fonte for Deus, ainda que se adie, lá no fim vai produzir uma árvore de vida. Mas se a fonte for você mesmo, a hora que este sonho começar a se adiar, e ele vai se adiar, você vai ficar com o coração adoecido, e daí vem a depressão, e aí vem uma série de outras questões. Um outro ponto importante para nós considerarmos é, uma vez que eu realmente tenho um sonho genuíno no meu coração, sobre quem eu vou colocar a expectativa do cumprimento destes sonhos. Este elemento é um elemento fundamental na hora de vivenciar a história que envolve os sonhos da minha vida. Se a minha expectativa for colocada sobre mim mesmo, ou sobre pessoas, eu vou lutar, vou trabalhar, vou esperar que as pessoas lutem, que elas trabalhem, e vou ficar nutrindo a expectativa do cumprimento destes sonhos, baseado na minha própria força. E aí quando a minha força se esgotar, vai acontecer o quê? De novo, eu vou ter um coração adoecido, porque a esperança está sendo adiada. Isso é elementar na vida de cada um de nós. Normalmente quando a gente tem um sonho desses, e a gente sabe que realmente foi confirmado por Deus, é isso que eu tenho que fazer, é sobre isso que eu vou lutar, você começa a trabalhar e lutar por aquilo, de repente vem uma enfermidade. E daí muito mais do que a dor da enfermidade, vem aquela dor de saber que você vai ter que deixar para daqui mais alguns anos aquele sonho que você tinha. Ou às vezes uma grande perda na vida. E aí você sabe que você vai ter que esperar. E a gente tem exemplos disso. Às dúzias, às centenas, às milhares. Tem um amigo nosso que nós fomos visitá-lo na quinta-feira, que acabou de ser pai. Ele e a sua esposa receberam o tão esperado sonho do seu bebê. Mas há pelo menos 7 anos eles vêm tentando e já tiveram várias frustrações. Em vários que eles perderam. Imagine essa dor de saber que você estava ali diante do seu sonho, cumprido e realizado, e de repente, por algum motivo, você perdeu. Então,
essas expectativas, normalmente quando elas estão completamente lançadas sobre você mesmo, você fica frustrado. Isso machuca o coração. Em contrapartida, quando nós, sabedores da nossa parte, porque todo projeto, todo sonho vai envolver um exercício, um trabalho pessoal de cada um de nós, mas a nossa confiança está lançada completamente em Deus, ainda que a gente tenha feito tudo que estava ao nosso alcance, ainda assim a gente continua esperando que a palavra final vem de Deus. Aí é diferente, porque quando alguma coisa não sai como nós planejamos, ou quando alguma coisa, mesmo eu tendo feito tudo o que era para eu fazer, ainda não aconteceu, eu tenho a tranquilidade de saber o que não aconteceu, porque o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, Ele ainda não quis. Ele que conhece o tempo numa dimensão que eu não conheço, entendeu que esta ainda não era a hora. Quando Ele escreveu a minha história, porque o Salmo 139 diz que os nossos dias estão escritos e determinados por Deus, antes que qualquer um deles houvesse, quando Ele escreveu a minha história, Ele escreveu um dia certo para o meu sonho acontecer. E ainda que eu tenha trabalhado e me esforçado para que o sonho acontecesse aqui, Deus está dizendo, ainda não é o momento. E então, ao invés de frustração no coração, a esperança em Deus me faz dar aquela respirada, dar aquela levantada na cabeça e vão continuar. Porque eu sei que a hora que Deus quiser, vai acontecer e vai ser maravilhoso. E o fato de Deus ter me poupado de acontecer agora também é uma bênção. Por quê? Porque aquilo que vem fora do tempo de Deus, ou aquilo que diz respeito ao meu tempo e não ao tempo de Deus, não vai me fazer bem. Tanto é que Deus me livra de passar por isso, né? Tem muitas coisas que a gente fala assim, olha, não foi da vontade de Deus. Essa frase, não foi da vontade de Deus, ela tem uma obviedade por trás dela. Lógico que não foi, porque se fosse, teria acontecido, né? Mas eu preciso analisar aquilo que está por trás disso também. O fato de Deus não ter desejado, planejado e me dado isso agora, significa também que Deus, que conhece não só o que vai acontecer, mas todas as possibilidades imagináveis, Ele sabe que se acontecesse, não seria bom. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe que se aquele emprego que eu estava sonhando viesse agora, não ia me fazer bem. Ou se o aumento da minha família que eu queria para agora viesse, não ia me fazer bem. Ou se aquela cura que eu tenho pedido viesse agora, não ia fazer. Deus sabe essas possibilidades imagináveis que nós não sabemos. Então, quando Deus escreveu a história, Ele escreveu pelo caminho correto. Não tem essa história de que Deus escreve torto, escreve certo por linhas tortas. Esses dias uma pessoa disse, lá na Bíblia está escrito esse negócio que Deus escreve certo por linhas tortas. Não está escrito isso em lugar nenhum da Bíblia, não. A Bíblia deixa muito claro que Deus escreveu corretamente, escreveu certo por linhas certas. Quem não conhece as linhas somos nós, mas Deus conhece. E a verdade disso se constata pelo fato de quando eu tenho um sonho dado por Deus, e eu coloco a minha confiança que a realização desse sonho virá no tempo de Deus, ainda que eu lute muito, e fique exausto na busca por esse sonho, eu não perco a esperança, eu não me adoeço no coração, porque eu sei que a minha luta aqui é um dever, mas a realização, essa realização ela virá de Deus, e ela vem no melhor momento, ela não vem no pior. É igual o filho quando fica insistentemente pedindo uma coisa que você sabe que ele não tem idade para ter. E então, a gente sabe que eles ficam bravos com a gente quando a gente fala não. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Mas a gente sabe também que um dia lá na frente, eles vão agradecer, vão falar assim, obrigado porque você não me deu na hora errada. Você me deu na hora certa. Do mesmo jeito é Deus conosco. Ele é um pai que dá as coisas para nós na hora certa. Nem antes e nem depois. No momento certo. Tá? Então, qual é a esperança que ao se adiar traz doença ao coração? E qual é a esperança que ao se cumprir traz vida ao coração? A esperança que é produzida primeiramente por Deus, em quem eu deposito também a confiança do cumprimento 100% em Deus. Aí eu sei
que quando isso acontecer, vai ser maravilhoso para mim. Esta palavra esperança, ela não pode ser considerada na Bíblia sem que eu faça uma ligação direta com Jesus Cristo. Por quê? Porque a esperança que nunca adoeceu o coração de ninguém, você pode ler todas as páginas do Antigo Testamento, porque você não vai encontrar ninguém com o coração adoecido por ter esperado milhares de anos. Era a esperança de um Messias Redentor. Veja, quando os nossos pais pecaram, eles foram disciplinados por Deus e expulsos do Éden. E no dia em que eles receberam essa disciplina, Deus lhes prometeu que enviaria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é chamado dentro da Bíblia de o proto-evangelho, porque ali já estava a promessa do evangelho do Senhor Jesus e da nossa salvação. E todo o povo, pelo menos todos aqueles que permaneceram crentes no Senhor, confiantes no Senhor, eles aguardaram séculos, aguardaram milênios pelo cumprimento desta promessa. Deus foi revelando muitas verdades sobre o Messias, sobre o nosso Redentor, e o povo, a esperança deles era alimentada. E esta esperança não adoeceu o coração do povo. O povo que muitas vezes abandonava essa esperança, correndo atrás de sonhos falsos, de ídolos falsos, de falsas promessas. Muitas vezes o povo hebreu e o povo de Israel abandonou o Senhor. Por quê? Porque aparecia um ídolo lá do lado, uma nação poderosa com os seus deuses em torno de Israel, e lhes oferecia paz, e lhes oferecia esperança, e eles deixavam momentaneamente o Senhor e a esperança de um Redentor e colocavam o seu coração naquelas nações vizinhas e naquilo que eles ofereciam. E o resultado sempre é o que está aqui nesse texto de Provérbios. O resultado é que eles se frustravam, porque o homem oferece paz, mas ele não tem paz para dar. O homem oferece esperança, mas o homem só tem frustração em si mesmo. E então muitas vezes o povo de Israel se frustrou, colocando a sua confiança e a sua esperança nessas nações. Mas sempre houve um remanescente que não se frustrou, porque continuou firme, depositando a sua esperança e a sua expectativa em Deus. E o resultado disso é que essa esperança se confirma na vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, que é a nossa esperança, sempre foi a esperança do povo de Deus, Ele realizou a obra que precisava ser feita em nosso favor, para que nós fôssemos salvos. E quando nós estudamos, como estamos estudando a carta aos Hebreus, nós estamos aprendendo que a fé, o que é no final das contas? A fé é a certeza de que existe um Deus, é a confiança de que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, é a esperança de que, ainda que seja improvável aos olhos humanos, aquilo que o Senhor prometeu, Ele fará. Então a palavra esperança está diretamente ligada com a fé que nós temos. E agora você percebe a importância desse versículo. O que esse versículo diz em harmonia com todas as Escrituras é que quando você deposita a sua esperança a respeito da sua vida, a respeito do futuro, a respeito da salvação da sua alma, em qualquer lugar diferente de Deus, você vai ter o coração adoecido e você vai se frustrar. Mas quando você coloca a sua esperança em Deus, quando o seu sonho nasceu no coração de Deus e termina no coração de Deus, colocando sua expectativa maior em Cristo Jesus, o resultado disso é a árvore de vida. Adivinha com quem? Com quem nós vamos encontrar esta ilustração da árvore de vida nas Escrituras? Quem é a videira verdadeira? Jesus, da qual nós somos os ramos. De onde nós podemos ter vida abundantemente? De Cristo Jesus. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a minha esperança, ela tem, no final das contas, ela precisa estar inteiramente lançada sobre o Senhor e sobre o seu Filho Jesus Cristo. A esperança sobre casamento é no Senhor Jesus Cristo. A esperança sobre profissão é em Cristo.
É esperança sobre os problemas que nós enfrentamos, as crises familiares, as crises econômicas, as crises emocionais. Em quem eu preciso pôr a esperança? É em Cristo. São sonhos e esperanças que eu tenho a respeito da vida dos meus filhos. Em quem eu preciso depositar a minha esperança? Em Jesus Cristo. E isto é o que este provérbio está nos ensinando. Ele está me ensinando que colocar o meu coração alimentado, cheio de sonhos que não procedem de Deus, e depositar as minhas expectativas em qualquer outro lugar diferente de Deus, vão trazer doença para o meu coração. Mas quando eu ponho isso no lugar certo, quando eu sonho os sonhos de Deus para a minha vida, alimentando o meu coração com a palavra de Deus, buscando confirmação de Deus em oração, quando eu dependo do cumprimento dos meus sonhos inteiramente de Deus, o resultado é que isso me leva para a árvore de vida, que é Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. De onde vêm os meus sonhos? Vem de Deus. Quem me ajuda a realizar estes sonhos? É o Senhor. Qual é a minha certeza de que eles se realizarão? É o Senhor. Porque todas as coisas são possíveis a Cristo Jesus. E tudo é possível àquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. A gente pode citar, e eu até ajuntei aqui alguns versículos da Bíblia para alimentar o nosso coração, porque é a palavra de Deus que fala sobre esperança genuína, e essa esperança que é o Senhor, para ler com vocês. Mas antes de fazer essa leitura, eu quero terminar este momento de reflexão fazendo essa aplicação para o nosso coração. Aonde você tem colocado a sua esperança? De onde procedem os seus sonhos e sobre quem você tem lançado a esperança da realização deles? Os nossos sonhos, eles precisam ser avaliados seriamente, para que nós não vivamos iludidos com sonhos que nascem da nossa própria carne. Os nossos sonhos precisam ser colocados diante do trono de Deus e confirmados pelo Senhor. E a realização deles depende inteiramente de Deus. E qual que é a minha parte disso? A minha parte é lutar todos os dias. Lutar e dar todos os passos para realizar este sonho. Porque o papel de Deus é confirmar o que eu faço. O papel de Deus é garantir a eficiência daquilo que nós estamos fazendo. O que eu não posso fazer é o que Deus vai fazer. Eu tenho um trabalho diário. Mas a minha confiança, ela precisa estar em Deus. Porque eu sei que ainda que eu falhe, ainda que eu lute, ou ainda que eu acerte e faça tudo certo, a realização dos meus sonhos depende diretamente da ação de Deus, de confirmar o que eu faço, de fazer o que eu não consigo fazer, e de trazer este sonho na hora certa, não no meu horário, não no meu calendário, mas no calendário de Deus. Então, esta palavra sonho e esta palavra esperança é uma palavra que precisa ser considerada com toda seriedade, porque você pode estar diante ou de um coração enfermo e adoecido, ou de uma árvore de vida. Tudo realmente depende de qual é a fonte do seu sonho e aonde você tem colocado a sua confiança de que ele vai se cumprir. A resposta para as duas perguntas tem que ser Deus. A fonte tem que ser o Senhor. E a minha confiança de que vai se cumprir, a minha esperança tem que estar também no Senhor. É a única chance que eu tenho de não deixar o meu coração adoecer por sonhos não realizados e não cumpridos ou adiados na minha vida. Veja como a palavra de Deus, ela retrata esta questão da esperança de uma forma linda. Se você for procurar numa chave bíblica, você vai encontrar esta palavra esperança espalhada por toda a Bíblia, e eu escolhi aqui uma coleção de textos específicos para nós, para nos ajudar no fechamento dessa ideia nesta manhã. Eu farei a leitura, você anota a citação, depois se você quiser reler em casa, você pode fazer isso. Salmo 39, versículos 6 e 7. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que eu posso esperar? Tu és a minha esperança. É o que Davi diz. Salmo 40, de 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos.
e me pôs nos lábios um novo canto, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Salmo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Dele vem a minha esperança. Salmo 71, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Tu és a minha esperança, a minha confiança desde a minha mocidade. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Romanos 5, lá no Novo Testamento agora, de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 8, 24 a 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E por último, 1 Pedro 1, versículos 3, 4 e 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esperança tem tudo a ver conosco. Mas toda essa esperança, ela precisa estar lançada em Deus, porque Deus é o Deus da nossa esperança. Ele é o Deus idealizador da nossa vida. Os nossos sonhos que realmente se cumprirão são aqueles que estão vinculados a Deus. E por fim, na conclusão desses versículos todos, o maior sonho e a maior esperança da minha vida não pode ser outra coisa senão o nosso encontro com o Eterno. Tem gente que alimenta sonhos de uma maneira tão radical na sua vida, que almeja mais coisas desta terra e sonhos terrenos do que ver a face do Senhor. E é por isso que a Bíblia diz que pessoas assim são as mais infelizes de todas. Primeiro, porque vão se frustrar. Segundo, porque não vão ter uma árvore de vida dentro dos seus corações. Terceiro, porque estão trocando privilégios espirituais por coisas terrenas. É a troca tola de Esaú, lá da história de Esaú, Jacó e Isaac. Aprenda com este provérbio. Esperança e sonho tem que ter sua fonte em Deus. A realização dos nossos sonhos e a concretização da nossa esperança precisa também estar em Deus. É Ele que nos dá sonhos para se cumprirem aqui, mas é Ele que nos deu o maior de todos os sonhos, na viva esperança em Cristo Jesus, que é de um dia vermos a face do Senhor, salvos e redimidos deste mundo de pecado. Esse tem que ser o meu maior e o meu mais definitivo sonho. E neste sonho não há frustração nem coração adoecido, porque este sonho será cumprido pelo Senhor. A segurança dele é Cristo, e a concretização dele
é o nosso Pai, o nosso Deus, que determinou e planejou todas estas coisas para a honra e glória do seu nome. Que Deus nos ajude a lidar com sonhos e esperanças. Essa coisa, como alguns dizem por aí, olha, todo mundo, você tem que ter sonhos, você tem que ter sonhos. Cuidado, você tem que ter sonhos, mas você tem que ter sonhos que sejam dados a você por Deus. Ah, todo mundo tem que ter esperança. Sim, tem que ter, mas a sua esperança precisa estar fundamentada no lugar certo. Não é no homem e nem nos homens. A sua esperança precisa estar fundamentada em Deus. Nós estamos numa época aí que é a época da política, e é esta época que os candidatos, eles são especialistas em mexer com a esperança do povo. E a gente já sabe o final dessa história, né? De 4 em 4 anos, todo mundo mexe com a esperança no período da eleição. E depois você tem 4 anos para se frustrar com a desesperança. Por isso, não coloque a sua esperança em homens, coloque a sua esperança em Deus. É nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. Vamos ficar em pé, vamos pedir que Deus nos ajude, para que a gente possa realmente ouvir esta orientação, dar ouvidos e fazer a coisa certa. Alimentar sonhos que venham de Deus e depositar a nossa esperança de que eles se cumprirão inteiramente no Senhor. Vamos cantar o hino 55, enquanto refletimos sobre isso. Também os irmãos que vieram preparados podem trazer seus dízimos e ofertas, e depois nós estaremos orando e pedindo que Deus nos ajude mediante a sua palavra. Hino 55. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas a colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, e queremos nesta hora, ó Deus, pedir ao Senhor, como sempre, ó Deus, temos feito e temos suplicado, porque dependemos do Senhor para a nossa vida, para que as coisas sejam postas em ordem na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa família. Nós pedimos ao Senhor nesta manhã que o Senhor nos ajude a lidar com sabedoria com os nossos sonhos, que o Senhor nos conceda sonhos, ó Deus, e que o Senhor os confirme, para que a gente não ande por aí correndo, ó Pai, loucamente atrás de sonhos que não tenham sido produzidos pelo Senhor em nosso coração. Antes,
sonhos que são produzidos pela carne, pela nossa cobiça, pelo nosso desejo de ter aquilo que realmente nós não precisamos, ou aquilo que o Senhor não quer que nós tenhamos. Passar ou viver coisas que o Senhor não quer que nós vivamos. Então, ó Deus, nesta hora pedimos ao Senhor que o Senhor sonde o nosso coração, e que nós, ó Deus, nos submetamos à vontade do Senhor, que nós tenhamos convicção a respeito daquilo que é vontade do Senhor para nós, sonho do Senhor, plano do Senhor para a nossa vida, e que o Senhor tire do nosso coração, arranque do nosso coração aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não é vontade do Senhor, aqueles sonhos que são meramente sonhos carnais, sonhos que não têm a ver com o desejo do Senhor para nós, e tem como, ó Deus, origem a nossa ganância, a nossa cobiça, aquilo que ainda reside de ruim dentro de nós. Ó Deus, ajude-nos também, ó Pai, para que estes sonhos dados pelo Senhor, nós não sejamos arrogantes nem presunçosos ao ponto de achar que somos nós que vamos realizá-los na nossa força, ou, ó Deus, que algum homem ou algum poder deste mundo vai realizá-los para nós. Mas ajude-nos, ó Deus, a considerar que o Senhor nos deu as nossas mãos e os nossos talentos para trabalhar, mas, ó Pai, é o Senhor que vai confirmá-los, e é o Senhor que vai fazê-los realizar no tempo certo. Então ajude-nos a confiar inteiramente no Senhor e não em nós mesmos, e não nos homens, e não nas circunstâncias, e não nos poderes dessa terra, mas ajude-nos a confiar, ó Deus, cada um dos sonhos e projetos que o Senhor põe no nosso coração, confiar o cumprimento deles ao Senhor, para que mesmo que eles se adiem aos nossos olhos, como foi na vida de José, quantos anos aquele sonho foi adiado, mas o Senhor o fez cumprir na hora certa, e o coração de José não estava decepcionado, e o coração dele não estava amargurado, e ele não tinha perdido a esperança, porque ele confiava no Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a confiar no Senhor. O Senhor que nos deu estes sonhos, o Senhor também nos ajude a confiar que eles se realizarão no momento em que o Senhor considerar ser o melhor para a nossa vida. E assim, ó Deus, livra-nos, ó Pai, de ter o nosso coração adoecido pela frustração de depositar a esperança no lugar errado, ou de correr atrás de sonhos errados e não vê-los cumpridos. Agora, Deus, encha-nos, ó Pai, da esperança que vem do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, esperar e vermos, ó Deus, cumpridos os sonhos do Senhor na nossa vida, mas principalmente o sonho, ó Deus, e a esperança da redenção completa e total, naquele dia em que o Senhor há de rasgar os céus e nos chamar à sua presença. Ó Deus, como será árvore de vida para nós e para aqueles que estiverem ao nosso redor, quando o Senhor realizar os sonhos que o Senhor nos deu. Como será dia de vida e dia de alegria, o dia, ó Deus, em que o Senhor cumprir aqueles sonhos que o Senhor nos deu através da Tua palavra, de que um dia nós veremos a face do Teu Filho Jesus. Ó Deus, até lá, concede-nos, ó Deus, uma vida de esperança corajosa, de esperança perseverante, de esperança que não desiste, mesmo como Abraão espera contra a esperança. Ajude-nos, ó Deus, a confiar somente no Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã. Encha o nosso coração da Tua santa presença e desta esperança gloriosa em Ti, Senhor, no Teu Filho Jesus, para que a nossa vida seja como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o fruto no tempo certo, e que a folha não murcha, nem seca e nem cai. Que assim, ó Deus, seja o povo do Senhor, que assim sejamos nós como servos Teus, por causa do sustento constante da Tua mão poderosa. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.